Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do canal Personas da Dança, que tem o objetivo de registrar a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança, ele é abrigado dentro do YouTube, mas as entrevistas acontecem no Instagram. E se você não conhece o canal e gostar dele, eu peço a você que, por favor, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua presença é fundamental para a existência e permanência do Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Vinícius Anselmo, que já está aqui, que é diretor e coreógrafo da Intuição Companhia de Dança. O Vinícius, ele é um profissional extremamente estudioso, nós vamos ver isso, faz o que, dentro do que eu percebi, uma dança de caráter mais profundo, mais reflexivo, e nós vamos saber dele então por que é que ele foi para a dança. Muito jovem, Vinícius Anselmo, e já com uma produção bastante valorosa. Vamos aqui então conversar com o Vinícius Anselmo. Vinícius, eu mando o convite para você ou você manda a solicitação? Emerson Bueno, meu aluno aqui, seja muito bem-vindo, Emerson. Deixa então... Vinícius Anselmo, diretor da... Opa! Tudo bem, Agora sim. Vinícius? Agora sim. Tudo Querido, bem, e você, como vai, querido? bem, seja bem-vindo ao Personas da Dança e muito obrigado por ter aceito esse convite, viu? Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Imagina, é uma honra. Vinícius, estava aqui fazendo uma apresentação e eu disse que, dentro do que eu percebi no seu trabalho, você faz uma dança de caráter mais reflexivo, mais profundo, né? Então, mas antes da gente chegar aí ao seu trabalho como coreógrafo, eu queria saber por que você foi para a dança. Ah, desde de criança eu já tinha, né, essa paixão assim pela arte, né, esse vínculo, né? Então eu tocava violão, participava das peças de teatro na escola, estava sempre ligado assim a manifestações artísticas que eram possíveis ali na minha realidade, né? Eu sou de Uberlândia, de Minas Gerais, né, no interior, estudei em escola pública. Então, mas desde criança eu tive esse desejo, né, de Eu ser sou um de Juiz de artista. Fora, Vinícius. Então somos Dois mineiros. conterrâneos quase. Aham, Maravilha. é. E uma amiga no ensino médio fazia balé e Aham. convidou, né, um grupo de amigos ali para assisti-la e foi amor à primeira vista, né? Eu assisti aquele espetáculo de dança e falei, quero fazer isso. Eu tive certeza. Eu queria fazer aquilo pelo resto da minha vida. Quantos E anos você tinha? eu tinha 15 anos. Eu demorei um tempinho para ter coragem, né, de começar, né? Então, contei para dois amigos, o Júlio e o Augusto, também estudavam comigo, né, no ensino médio, e entramos nós três no balé clássico, Olha, no interior de Minas Gerais. Eles aham. gostaram da ideia, também eram assim mais inquietos como eu. A gente também tinha lá o nosso lado artístico em comum. E aí começamos assim. Foi daí que surgiu esse primeiro interesse, né, pela dança. Mas aí você não ficou restrito a Minas Gerais, sobretudo ao interior, né? O que é que te levou para a capital? Você daí foi para São Paulo direto? Eu fiquei um ano fazendo dança lá em Uberlândia. Aí eu tentei vir para São Paulo, logo com 17, 18. Fiquei um ano aqui. Estudei com Aracide Almeida, com Tony Abbott, né, com o Francisco. Mas foi difícil me manter aqui, né? Muito jovem, né? Aham. Voltei para Uberlândia e fui para o grupo Vortex. Então me formei em balé clássico com a Guiomar Boaventura, do grupo Vortex. Fiquei por lá alguns anos, fiz faculdade de administração na Federal de Uberlândia e depois vim para o Pavilhão D, aqui para São Paulo, e entrei no balé estágio.
Aí começou assim uma vida profissional a partir daí. Eu já, desde o início, eu dava aulas de balé, sempre gostei muito de dar aula. Então lá no Uhum. Vórtice mesmo, já no terceiro ano de dança, eu participava de projetos sociais, né? Tinha um projeto super bacana lá, Lar de Amparo Uhum. e Promoção Humana. Tinha 150 crianças, eu era coordenador de uma das unidades, dava aula para muita gente. Então, desde lá, eu já vim exercitando também esse lugar de estar à frente, né? Tanto como pedagogo, né? Quanto em produção cultural, né? Produzindo espetáculo e tudo mais. E então, vim para São Paulo, fiquei no pavilhão, fui para o balé estágio, fiz uma temporada nos Estados Unidos, numa companhia chamada Albert Berkshire. Também Uhum. dancei na Staccato SP, que é uma companhia de contemporâneo, raiz, né, Uhum. com Fernando Machado, direção de Fernando Machado. Uhum. E ali conheci o Rodrigo Vilauba, que é um filósofo, doutor em comunicação, sociólogo e um gênio. E dali que foi o primeiro encontro que eu tive, desse encontro com a filosofia e a dança. Então, nesse trabalho com o Fernando Machado, ele trazia o Rodrigo para falar sobre, né, os pensadores dentro da obra, e aquilo era o estofo para a produção artística dele. Eu achei Uhum. aquilo incrível, para mim era super novo, porque eu vinha do balé clássico, e Uhum. sempre achava que faltava algo mais profundo, mas fiz filosofia também, na verdade, eu esqueci de falar isso, na época eu estava em Uberlândia, eu fiz um ano de filosofia, abandonei. É, eu também, Você também também. fez filosofia? Comecei. Mas é teórico, denso, né? E aí acho que eu falei, não, acho que é muita abstração. Mas é uma coisa que me encanta até hoje, estudo, mas não em graduação, né? Então, aí começou ali na Staccato, né, esse interesse por unir dança e filosofia. Abri o meu estúdio, né, o Balé Educarte, fundei o Balé Educarte em 2011, e esses outros trabalhos eu fui fazendo paralelamente, né, foi uma escola que já teve aí 160 alunos, era aqui no bairro Tatuapé, então fizemos espetáculo no Teatro Sérgio Cardoso, fomos para Uhum. Berlim, ganhamos premiações lá em Berlim. Em 2016 eu ganhei um prêmio de segundo lugar lá em Berlim, uma coreografia eu digital, e a gente foi convidado para a gala. É, Vinícius, antes da gente chegar nessas premiações, que são várias e importantes, eu quero aqui repassar para você algumas mensagens de carinho e que mostram que você não foi para a docência em vão. Olha, Gibalim dizendo que Vinícius Anselmo, nosso professor querido de dança contemporânea na São Paulo Escola de Dança, amamos, mandando um beijo para você. E aqui tem uma pessoa, Menezes Vencers, perguntando se você conheceu a Companhia Raça da Roseli Rodrigues. Ele foi bailarino da companhia. Se você já dançou em Fortaleza. Eu não dancei eu conheço, claro, né, Companhia Raça, Roseli Rodrigues, mas não tive oportunidade, não cruzamos esses caminhos. Eu sou muito amigo do Renan, do Marcel, da Cris, né, a gente tem bastante trocas aí dentro do Múltipla, né, que é um grupo de companhias aqui de São Paulo, e a gente está sempre fazendo parcerias, mas nunca dancei lá com eles. Obrigado aí pela pergunta, um beijo aí para meus alunos, queridíssimos, amo demais essa galera. Vinícius, você ganhou prêmios então como coreógrafo, mas aí eu não sei se você viajou para estudar antes ou depois, né? Você esteve na França, estudou ali obras do Jiri Kilian, Orhad Nahrain, Crystal Pine. Eu queria que você falasse dessa sua incursão pelo estudo. Sair, Uhum. você fez parte do estágio, claro, outras companhias também importantes, mas o estágio já tem um coreógrafo extraordinário, que é o Décio Otero, que tem um trabalho de um perfil único. E aí você estuda mais ainda. Queria saber o que, que você aprendeu mais ainda no exterior e por que, que você foi para a França. Em 2008, 2007, não sei, eu o Tíndaro Silvano coreografou alguns trabalhos com a gente lá no Grupo Vortex. Uhum. E, e apresentou Jiri Kilian, né, o Grupo Corpo, levou até uns VHS do Jiri Kilian pra gente.
Então, desde daquela época, eu fiquei muito instigado, muito curioso e eu me comuniquei muito e me conectei muito com esse desejo de buscar uma identidade de movimento minha. Foi uma Uhum, coisa que me surgiu, eu até falei, Tinder, eu tive umas ideias, o que, que você acha de fazer isso, fazer aquilo na coreografia dele, né, que ele estava coreografando. Ele falou, uhum, Vini, coloca tudo isso no congelador, que um dia quando você tiver a oportunidade, você vai usar tudo. E assim eu fiz, sempre escrevi, sempre coloquei em pastas músicas, né, cenários, concepções. Então, desde aquela época, eu tive assim esse olhar de entender qual era o fundamento, qual era o start para os grandes coreógrafos, né, uhum. iniciarem as criações. E daí, então, tive essa experiência sem igual com o Décio Otério. O Décio Maestro, ele tem uma sensibilidade incrível, ele consegue fazer algo simples ficar genial, né, e tocar as pessoas e comunicar, que eu acho que isso é um dos grandes, dos vários talentos dele, mas é comunicar, né, qualquer um que assiste o Ballet Stage, ele é tocado, a mensagem, algo chega até o espectador. Então Bacana. isso foi algo que eu aprendi muito com o maestro. Música, né, que tem um ouvido que é uma coisa incrível, assim, da escolha das trilhas sonoras, né? Porque eu tô com o maestro, falei, cara, isso é importante, muito importante, 50% se não mais, né? A escolha das trilhas sonoras, fazer essa conexão, né? Criar essa onda energética, né? Do balé, da obra. Então, aprendi muito com o maestro. Aí depois, o que acontece? Eu ainda, muito conectado ao balé clássico, gosto muito das sapatilhas de pontas. A gente Mas, percebe. e assim, isso é algo muito, assim, porque carrega, né, essa cultura colonialista, eurocêntrica, né, a sapatilha de ponta, o balé clássico, né, e isso sempre me incomodou um pouco, né. E daí eu, na minha cabeça, uma vez escutando o Edward Locke dizendo que ele usa a ponta como uma prótese, como um silicone, como uma perna mecânica, né? Uma prótese que você vai inserir ali no seu corpo e utilizar aquilo para ser uma ferramenta que vai te possibilitar outras formas de movimentação. Então aquilo me libertou um pouco dessa briga que eu tinha internamente, né? E também sempre trago essa questão, né, do que é o balé clássico, o que é essa cultura que a gente carrega, né, essa história que a gente carrega, como a gente pode ressignificar algumas questões. Isso para mim é muito importante, uma coisa que eu também levo muito para o trabalho. Então sempre fui muito conectado com as sapatilhas de ponta. E daí fui estudar, sempre estudei Jiri Killian, e estudei Forsyth, muito Forsyth. O Jiri Killian tinha muito essa estética ainda, né? Esse desenho, né? Essa limpeza, na França tinha um intensivo que unia esses coreógrafos mais contemporâneos, porque eu estava querendo trazer essa abordagem contemporânea para as pontas. Então, aí nesse intensivo tinha Sharon Whale, Crystal Pite, que você mencionou, né? O Ohad Naharin, né? E o Jake Killian, né? Então eu queria trazer queria aprender com eles, né? Que os caras, como que eles fazem, né? Quais são os mecanismos? Aham, E mas aí é que foi uma mudança de chave na minha cabeça, aham. porque chegando lá, eu indo com o intuito de estudar processos coreográficos, eu percebi que todos os ensaiadores, os bailarinos, todos os profissionais que estavam à frente, ministrando os cursos, usaram técnica Gaga como um aquecimento, como uma preparação física. Fala um Técnica Gaga. pouco mais sobre essa técnica, por favor. Ah, e aí foi outra paixão à primeira vista, técnica Ah, Gaga. Foi então, você, desenvolvida pelo que Ohad técnica Naharin, é essa? foi desenvolvida pelo Ohad Naharin, que também era um dos coreógrafos que eu estava estudando, né? Então, ele traz uma pesquisa de movimento onde você vai instigar o artista-intérprete a construir a sua própria dança de acordo com as suas potencialidades, o seu próprio corpo, né? E com a Uhum. sua conexão com o momento de agora e utilizando-se dos sentidos.
Então é um estímulo muito intuitivo, muito instintivo, né? Por exemplo, eles têm uma proposta de 1 hora e meia de movimentação constante, ininterrupta. Então Aham. eles já nessa orientação, você instiga o artista a ter uma autoescuta muito refinada do seu próprio corpo para manter esse fluxo energético funcionando, circulando, durante um grande período de tempo. Então, para que você consiga se manter em movimento, você tem que ir dosando a energia, né? E também te manter em contato, né, com aquele momento ali de pesquisa. Outra outra instrução, né? A única dor bem-vinda é a dor dos músculos queimando. Então, sempre fuja da dor. Né? Muitas vezes o rato fala que está com uma lesão no cotovelo, né? Ele pode fazer uma aula de gaga sem problemas, né? Porque ele vai fugir da dor. O cotovelo está ali sem estímulo, enquanto as outras partes vão trabalhando. Esse fluxo energético até é uma espécie de cura para aquele lugar que está lesionado. Eu queria te fazer uma pergunta. Essa técnica daria, ou você prega isso no seu trabalho, isso daria uma certa autonomia ao bailarino que está dançando a sua obra? Sim, Mas que autonomia é essa se o bailarino está dançando dentro de um conjunto e tem que seguir as suas regras, a sua coreografia? Onde que entra essa autonomia? quando eu coreografo, falando da companhia, né, da Intuição Companhia de Dança, eu sempre Aham, crio roteiros de movimento, né, aham, onde nesse roteiro existe uma folga para o bailarino inserir as sensações do momento presente e a sua identidade. aham. Então, os meus conjuntos, né, nos momentos em que todos os bailarinos estão fazendo algo ao mesmo tempo, juntos, o que vai uni-los, é claro que é a movimentação também, com uma certa nuance de diferenciação entre eles, mas o que deixa isso mais uniforme é a energia, é o fluxo energético entre eles. Então, o espectador, quando vai assistir a obra, pelo menos desde o início eu vou tentando construir, né, essa percepção do espectador, não entrar com um olhar de julgamento, de analítico, né, de desenho, mas sim se conectar energeticamente com a obra. Uhum, Então, a gente faz isso com a música, com a luz ajuda muito nesse processo, aham, com essa movimentação mais fluida. A gente está sempre provocando o espectador com esses conjuntos que não são tão juntos. Se a pessoa for fechar o ouvido e fechar o coração e entrar assim cético, ele vai ver que não está igual. Mas se aham. você entra aberto para se encantar com o trabalho, para se emocionar, para aquilo te transformar de alguma forma, você vai receber muito mais conteúdo do que algo programado e junto, e Apenas igual, e estético, né? simétrico e estético. Então É. a gente só tem 100% de energia, né? Então não dá para ter 100% de estética, 100%, só tem 100, né? Então 50 para cada, ou 30, 70. Então eu penso que a gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para escolher outra. Então em alguns momentos eu abro mão dessa precisão, dessa linearidade para a Uhum. gente ganhar o momento presente, ganhar a energia do bailarino, a identidade, a pele, né, aquela coisa. E é isso que eu acho que mais explode nos trabalhos. É muito interessante, porque numa plateia você tem pessoas de diferentes formações, né? E cada ser humano é um universo, e talvez o bailarino também sendo respeitado dentro dessa sua individualidade, isso atinja com mais profundidade a plateia. Não sei se é essa a sua intenção, Sim, mas comunicar. de comunicar. E talvez por isso tenha essa frase aqui no seu currículo que eu pensei, abre aspas, através de uma atmosfera instintiva e intuitiva, dá vazão ao aprimoramento dos sentidos e, a, e o encoramento da consciência do artista no momento presente da cena. Fecha aspas. É disso que você está falando. Exatamente. E assim, muitas vezes a gente escuta essa intenção, vamos usar a técnica em função da arte. Mas como?
Vamos usar o corpo para emocionar, assim, mas como? Eu acho que o Gaga veio dar essa resposta, porque é um processo que nos ensina a responder isso e a exercitar isso. Você fica ali 1h30 escutando seu corpo, flutuando, chacoalhando, vibrando, e assim, nunca conectado com o desenho, com a imagem, com o espelho. Sempre uma dança, uma busca interna, sempre uma autoescuta e o instinto vai criando movimento. E a Uhum. consciência está nos sentidos. É uma pesquisa empírica. Então a mente analítica ela fica como um coadjuvante. Muitas vezes a mente vem, analítica, começa a julgar, isso está feio. Então se liberte do julgamento. Volta para a pesquisa. E fazer isso durante muito tempo em um dia e fazer isso muitos dias e muitos anos, então é uma jornada. Cada vez vai se descobrindo mais coisas, mais potências. Esse tipo de trabalho acaba virando para você, o coreógrafo, uma segunda natureza, não é? Porque você segue essa linha e você não abre mão dela. O Vinícius, eu queria aqui dizer para a Gibalinha, ele está dizendo, Wanderson, salve essa live, está elogiando a entrevista, muito obrigado. Eu queria dizer que essa live, ela faz parte do Personas da Dança, que é um canal dentro do YouTube. Daqui, este vídeo vai para o YouTube. E aí eu aproveito e convidar o Gibalim para se inscrever no canal. Será muito bem-vindo. Vinícius, ali você montou já Epifania e Intuição, o Antropólogo Viajante e Afeto, né? Em dois desses espetáculos, pelo que eu percebi, em algum momento tem a suspensão da música. Primeiro que você trabalha com música ao vivo, tem uma pianista. E em algum momento a música é suspensa. Qual a razão da ausência da música em alguns momentos? O que você busca? Eu busco fazer o espectador se ancorar no presente. Como? Por exemplo, eu inicio sempre com, não sempre, mas isso é algo que funciona. Porque a gente vai adquirindo algumas receitas, né? E aí você vai aprimorando essa receita para coreografar e ver que funciona para manter o espectador ali atento. Então, a música nesse lugar, ela funciona muito bem. Você começa com uma trilha mecânica, sintética, eletrônica, super metálica, né? E de repente isso vai para um piano, que é como um cobertor, né? Bem acústico, bem, né? Que som da madeira, né? E o piano ao vivo, né? Tipo um artista ali criando essa onda, né? Sonora que é diferente, né? O ao vivo ele tem essa potência de ancorar, né? Todos os espetáculos quando tem essa transição, sai o eletrônico, entra o piano, o olho da plateia e aí o silêncio é a mesma coisa, né? Porque você está ali no piano, de repente um silêncio. Então fica aquela tensão, né? Aquela linha esticada de quando é que vem? Quando é que vem a próxima música? Quando é que vem? Vai vir eletrônica, vai vir piano, né? E de repente você vem com outro, né? Então, assim, é mais nesse sentido mesmo, de manter o espectador, porque é isso, né? Eu acho que na dança, a gente tem que pensar em plateia, né? Tem que pensar na plateia. Eu não gosto desse, eu não, assim, particularmente, claro, de fazer um trabalho autoral e assim esquecer, né? Tipo, quem vai assistir se vai gostar ou não. Eu não, acho que tem que gostar e muito, assim, na minha visão, é para gostar. Minha mãe É, tem que amar. Minha é. mãe que não é da dança tem que amar, eu sempre falo isso. Aham. Então, minha preocupação é enorme nesse sentido, porque é aí, né? É o encontro. Né? O encontro no palco e o encontro do palco com as pessoas. Né? É sobre isso a arte, né? Na minha visão. Então, é por isso dessa pesquisa grande, assim, como manter as pessoas ali junto com a gente, né? E aí a música tem esse papel muito forte. É. E é um encontro que reverbera para a vida toda, né, Vinícius? Porque as pessoas se lembram do que elas viram, não é? As pessoas mais velhas, elas contam. Num determinado momento eu assisti um espetáculo assim, assado. Então aquilo fica na mente, no coração. Então, quando você adota esse caminho de pensar na plateia, isso é muito salutar, né? Porque você é responsável por uma partícula do pensamento daquela pessoa a vida inteira. E eu acho que tem que transformar, né? Você entra para ver um espetáculo, você tem que sair diferente dali. Alguma coisa tem que mexer em você, de alguma forma, eu acredito. Né?
Pelo menos eu tá? busco fazer isso também nos trabalhos, né? É, eu percebi também, como você já falou aqui da iluminação, como a iluminação no seu trabalho, ela tem uma linguagem em separado, né? A iluminação, ela diz. E aí você tem espetáculos com a iluminação, que é algo mais denso, né? Mais escuro, e ao mesmo tempo você tem um antropólogo viajante que foi montado num parque totalmente solar, né? Fala É, do antropólogo viajante. é. Só falando dessa coisa da luz, depois eu vou para o antropólogo, que eu acho que é muito legal de comentar, que eu acho que essa coisa da luz não iluminar muito, sempre deixar um espaço para que o imaginário do espectador complete a imagem. Então, você deixar ali chapado, assim, já entregou tudo. Então, o imaginário fica dormindo. Então, se você cria uma penumbra, cria nuances, então aí a mente, o imaginário, né, a criatividade do espectador vai junto com a gente. E o Aham. antropólogo viajante, pandemia, né, foi É, aquele momento terrível, né, então fomos para essa criação no audiovisual, né? E a vontade gigantesca de estar perto da natureza, né, da grama, da árvore, né, levou a gente para esse lugar. E falar antropólogo viajante foi ali, eu sentei ali um dia e falei, meu Deus do céu, e agora, né? Que a arte foi, a dança, né, a arte, todos os setores foram extremamente afetados, mas a dança, a arte, o setor cultural, né, muito, muito. Falei, e agora, né? Por que está acontecendo isso, né? Eu fiquei numa pesquisa, assim, o Rodrigo Vilauba, o que está acontecendo na minha cabeça, né? Conversando com ele. aham. E vamos buscar na história, né? Por que chegamos a esse ponto, né? Enquanto humanidade. Então, comecei nesse lugar da antropologia, né? E aí me veio esse insight de repente, se houvesse uma possibilidade de fazer uma viagem mágica e romper. Acho que Você tivemos pergunta. É, deu uma pequena voltou? parada e voltou. Pode repetir, por gentileza? Claro. Se tivéssemos a possibilidade de magicamente romper a fronteira do tempo e do espaço e perguntar aos nossos ancestrais qual o momento que nós, enquanto espécie humana, nos desconectamos da natureza, né, do nosso habitat, e que, paradoxalmente, a espécie humana foi a espécie mais adaptada, né, ao, né, a, As a, circunstâncias, né? ao O ser o humano globo se adapta às terrestre, né? circunstâncias, é. E paradoxalmente está se levando à extinção. Então, como é que é isso? Uma espécie que se adapta tão bem ao ambiente, mas está criando um modo de vida que pode levar à extinção. Então, esse foi o questionamento, esse foi o estofo do antropólogo viajante, e acontecem três diálogos bem instigantes. Eu esqueci, 200 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, e depois antes da Revolução Industrial. Então, um antropólogo viaja nesses três tempos e Rodrigo Vilauba cria esses diálogos, né, essas reflexões de como seria essa conversa. Né? Então, ele até fala, né, por que chegamos nesse lugar de ter um relógio para enquadrar um tempo e uma máscara para respirar? Então, esse é o estofo, né, um trabalho mais assim, de reflexão mesmo pelo momento que a gente está vivendo. Né? Uhum. E aí fizemos o audiovisual, então tivemos também a possibilidade de fazer algo bem recortado, bem próximo, que mostrou muito detalhes, né? Então a gente entrou em contato com essa possibilidade de usar detalhes, né, nas criações de movimento. Então eu achei muito interessante, a gente usou bastante isso, o reverso, né? Foi bacana, isso deu viés aí para a gente criar, e depois no afeto a gente acabou usando também alguns elementos, porque eu não quis abandonar esse detalhe. É. Vinícius, você tem coreografado para além da sua companhia, da companhia que você dirige, né? Você coreografou, por exemplo, para São Paulo Companhia de Dança. É, e a semana passada eu conversei com um bailarino de lá, o Yushi Suzuki. É uma companhia, enfim, muito séria, muito produtiva. Mas querendo falar do seu trabalho,
Quando você vai coreografar para fora, você tem essa liberdade de escolher o que fazer ou é um trabalho já encomendado, com tema? Como é que é isso aí na sua carreira? É, lá na São Paulo, companhia, eu coreografei num projeto para jovens coreógrafos, né? Então eu fiz um duo. E eu acho que assim, coreografar para outra companhia é um trabalho coletivo, né? Ah, Eu acho que eu chegar lá num período assim, vamos falar, de um mês, ou 3 meses que seja, ou 6 meses, mesmo que seja, não são 13 anos, aham, né? Se você vai estar ali em contato com esse grupo, né, com essa manifestação artística num período curto. aham, Então, eu acho que inevitavelmente vai ser um trabalho mais colaborativo que vai misturar aí, né, as percepções, a forma de criação, né, do iluminador, né, da direção, dos bailarinos, né, da leitura, como eles vão receber, né. Então, eu sempre encaro isso como um desafio rico, assim, que vai gerar novos produtos, né, novos resultados estéticos artísticos interessantes, e foi assim que aconteceu. Eu fiquei bastante satisfeito com esse resultado lá. No Municipal também fiz uma criação, no Teatro Municipal do Rio fiz uma criação, mas foi na época da pandemia, foi virtual, foi videodança, ah, né? E quando me convidam para fazer também em outros lugares, na São Paulo Escola de Dança, também fiz 3 criações lá, também esse mesmo mecanismo. Então agora eu achei esse lugar. No início eu ficava um pouco assim apreensivo, como vai ser, né? Antes de sair, né, é, da minha zona de conforto, eu ficava bem apreensivo. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Né? E eu acho que agora eu encontrei essa forma. Eu já vou com esse pensamento e dá certo, funciona bem, porque é sobre o encontro, né? A arte é sobre o é. encontro, não é sobre o... Eu imagino eu imagino que seja um desafio. A primeira companhia da qual eu fiz parte, que foi o Balé de Niterói, recebeu o coreógrafo Vasco Elenkamp. E ele Nossa, disse é, que quando ele começou a coreografar, ele já ia com um trabalho pronto para a companhia, nossa, eu não dou conta. e que a partir de um determinado momento ele deixava para desenvolver o trabalho junto com aquele grupo com o qual ele se encontrava. Ele deixou de lado esse trabalho já pré-alinhavado, nada disso. E quando ele chegou na companhia, tínhamos lá uma bailarina que estava grávida. E aí ele montou um balé em cima dessa gravidez, um balé chamado Voz Lunar. E ele me escolheu para ser o feto dessa bailarina. E eu achei Que muito rico. interessante isso, mas é um desafio para vocês, coreógrafos, né? É um desafio. Mas é isso que ele fez, chegar, abrir todos os poros e perceber as pessoas, a energia, o É, espaço, a música, está disponível, flexível, e a energia circular dentro de você. Que quando eu acho que quando você trava ali a energia, começa a tensão, né? Ou o cérebro começa a pensar demais, a energia trava aqui, porque você está arquitetando muito. Eu acho que aí é aqueles momentos que você trava, né? Que não vai. Então eu penso sempre nisso, abrir os poros, ver as possibilidades, olhar para as pessoas, deixar a energia circular, sempre dá certo. sim, Pelo menos até porque agora. não, vai continuar dando, porque cada local, cada pessoa tem a sua energia, tem a sua história explícita ou não, mas tem aí entra a sensibilidade para você captar o que está à sua volta, mas não existem espaços mortos, né? Apesar da gente talvez achar que sim, mas não. Tudo tem vida. A questão é como captar aquela vida que está ali, que talvez não seja tão clara, né? E esse trabalho que você desenvolve, ele é também de muito valor por essa questão. Olha, Kaique aqui, Sandeoli, dizendo que é lindo ver você criar. Olha, Ah, muito imagino que seja. obrigado, Kaique, Como é querido. que você escolhe seus bailarinos, já que você, no seu trabalho, da sua companhia, tem esse viés de permitir que o bailarino se exponha em algum momento? Como é que se dá essa escolha de quem vai estar no palco fazendo aquilo que você criou? No caso da companhia, da Intuição Companhia de Dança, como a gente utiliza sapatilhas de ponta, então precisa ter esse pré-requisito de um domínio das pontas. Até porque a gente vai trabalhar uma desarticulação de quadril, de tronco,
vai trabalhar toda a inserção desse instinto, dessa espontaneidade, em cima das pontas que é bem complexo. Então, inicialmente, assim, tecnicamente, a única coisa que, no caso de mulheres ou homens que usam pontas, ou trans, né, que a gente já tem uma bailarina trans na companhia, que usam sapatilhas de ponta, a gente tem esse pré-requisito de dominar a ponta, né? No caso, quem não vai usar a ponta, eu penso que pode trazer qualquer outro código, né, da dança contemporânea, ou das urbanas, ou do clássico mesmo, porque depois a gente vai pegar esse material estético e vamos inserir toda essa bagagem do laboratório criativo, né? Da expressão individual, da conexão com o momento presente, né? De deixar a dança mais rica, mais energética. E assim, então, falando em termos técnicos, é isso. E outra coisa que é fundamental, assim, pessoas disponíveis, né? Pessoas que sabem trabalhar em grupo, que têm uma energia leve, que eu me conecte também, que é muito difícil coreografar com uma pessoa que a gente não tem uma, que não dá match, né? Acho que fica mais desafiador, né? Então, e que seja uma pessoa mais inclusiva, né? Que não tenha preconceitos, né? Uma pessoa mais contemporânea também no seu forma de pensar o mundo. Vai por aí, vai por esse lugar. Entendo. Quais os coreógrafos que você mais admira, que te instigam? Forsyth, o Radna Harim, o maestro Décio Otero, a Crystal Pipe, né? Sharon Vale, o Edward Locke. Acho que são esses que me vêm assim, pá. Acho que vem. Ah, o que é que te impacta nesses trabalhos desses coreógrafos? O, o Edward Locke, acho que é a velocidade, ele é um gênio, né? É um arquiteto da dança, né? Luz. Assim, se eu quero usar esse lado analítico, eu tenho que ir lá para aquele lugar onde o Edward Locke instiga. Né? Tipo, porque não é só isso também, não é só, né? Vamos, vamos fazer uma autoescuta, vamos dar a liberdade para expressão individual, não é só isso. Tem momentos que você tem que parar e organizar e formatar, né? Para aquilo ir para a cena em um formato estético, artístico que vai comunicar. Então, quando entra nesse lugar, aí vem assim o Eduardo Locke, vem o Diriquilha, né? Aí quando vai esse lugar, que é o que eu admiro neles, né? Aí quando vai nesse lugar já de extravasar, né? De bagunçar o caldeirão ali, jogando as ideias, fazendo aquele brainstorm, né? Criação, 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 aí vem todos os outros. Principalmente o Uhum. Ohad, né? O Ohad Nahari. Isso. Acho que sim. Que é o que eu admiro neles, né? O que eu uso como para beber, assim, né? A fonte que eu bebo. Existe algum grupo, alguma companhia que te inspire no sentido de você querer trabalhar um dia com essa companhia? Enquanto, como coreógrafo, Seria tão bom se a tal companhia me convidasse. olha, eu não tenho uma específica, não. Acho Hum, que eu gostaria de trabalhar com várias. Porque eu acho que isso, acho que a resposta é essa. Eu uhum. gostaria de trabalhar com várias, porque cada uma vai ter um resultado totalmente diferente. E eu acho que vai ser incrível por fazer nessa forma, de promover o encontro, de misturar as concepções. É, Então os resultados seriam bem diferentes. Eu acho que não daria ali para ver a identidade de movimento da intuição. Não estaria. Mas esse encontro vai dar outra coisa muito interessante, eu acredito. é. Olha, tem alguém muito feliz aí com você aqui, soltando fogos aí atrás Fogos. de você. Eu nunca vi isso aqui. Parabéns e obrigado. Olha, Vinícius, não terminamos não. Esse óleo foi meio estranho. O que eu queria perguntar a você sobre estilos de dança, né? Você me mandou um vídeo onde você fazia Basílio, um Don Quixote, né? Fazia bem, com domínio ali da técnica necessária, aquele papel, e você se utiliza de um elemento que é próprio do balé clássico, que é o sapato de ponta. O balé clássico ele não te atrai enquanto estilo único, puro. Nossa, que pergunta difícil.
acho que porque não dá para fazer uma limpeza histórica, né? Se eu desse para fazer uma limpeza histórica e olhar pura e simplesmente a técnica, né? Eu não consigo fazer isso. O balé clássico ele vem com uma violência histórica, né? Ele vem com uma coisa que é excludente, né? Não é democrático. Então eu não consigo não pensar nisso, assim, né? Eu acho que Hum, eu venho tentando fazer isso tanto na escola nesses 13 anos quanto na companhia, de trazer essa forma mais gentil de trabalhar com os artistas, né? E respeitar o próprio corpo, né? Entender o corpo e utilizar das ferramentas que ele já possui, né? Claro que desenvolver e romper barreiras, mas não da forma que o clássico traz, que eu acho que ela é um pouco agressiva. Não estou julgando ninguém, enfim, é só porque a gente tem escolhas, né, com que a gente vai trabalhar, com que a gente vai uhum. trabalhar, e no caso, você me perguntando sobre o balé clássico, eu estou te dizendo o que às vezes fica ali me incomodando, né, são essas coisas que fervilham assim na minha cabeça, né? No caso, se a gente for trazer um clássico de repertório, também a gente vai estar. Vamos falar como um museu, né? Você vai retratar um momento histórico, né? Eu penso nisso. Sempre falei para meus alunos, quando a gente faz repertório, como ler um livro antigo, né? Como ler uma história. De um momento histórico era assim que se fazia a arte, né? As histórias eram essa, o período era sobre isso. Então, toda vez que se faz um repertório, eu penso dessa forma, né? E mas para criação, eu acho que eu não, não, acho que não. Eu preciso dessa bagagem contemporânea, assim, É. junto. Olha, a Paola Bartolo, que para felicidade minha está sempre aqui acompanhando as entrevistas, é uma das entrevistadas do canal, ela está dizendo que concorda muito com você em relação à necessidade da gentileza no ensino. Eu tenho aqui uma entrevista com a Paola, essa é uma pedagoga, eu sempre falo aqui, extraordinária, eu acho que vale a pena todos os professores assistirem o que Paola diz. É porque eu lhe fiz essa pergunta, porque à medida que você foi falando, eu me lembrei do livro Dançar a Vida, que é do Roger Garaudy, um filósofo, e ele detona o balé clássico. Eu sou um apaixonado por balé clássico, eu entendo toda a rigidez necessária, a rigidez física, exigência física necessária à execução daquele trabalho. E eu acho que é possível que você tenha um alto nível de exigência utilizando a Também acho. delicadeza, né? É sobre isso mesmo. Mas eu não acho que seja, ao contrário do que o Roger Garaudy diz, com todo respeito, mas eu não acho que seja uma linguagem morta, sabe? Sim, Eu acho assim que tem muito que se pesquisar no balé clássico para entender aquilo que se quer dizer, apesar de todo o balé clássico ter pirueta, ter a touralé, enfim, né? O código é o mesmo, mas como aquele código é empregado, isso depende da história. E aí cabe também ao espectador é, uma, uma abertura maior, né, de, de percepção daquilo que é dito. Mas eu só aproveitei para falar isso sim. porque você me lembrou o Roger Garaudy e eu E é uma queria saber técnica se... de 500 anos, né, de construção. São 500 anos de construção de uma técnica. É muita gente que passou por ali. Vamos fazer isso melhor? Vamos fazer isso aqui melhor? Então, assim, é uma ferramenta muito poderosa para desenvolvimento das potencialidades do corpo, né? É, Então, e eu seria hipócrita dizer que eu não gosto, porque eu uso, né? Então, meus trabalhos têm bastante balé clássico. Mas é muito bom a gente falar sobre isso, né? Do jeito de se fazer, enfim, é, ressignificar, né? é. A Te cortei, sua... desculpa. Não, não, imagina. O entrevistado aqui é você, você tem que falar. A sua companhia tem quantos bailarinos, Vinícius? Fica de 8 a 12 por aí. Depende do momento que a gente está, dos projetos que a gente tem executando, né? Então, de 8 a 12 por aí. Olha que incrível, os seus trabalhos passam para a gente a ideia de que tem muita gente em cena, Que bom. né? É uma maravilha. Quais são os seus planos para o futuro? O que você gostaria de fazer? O que você pode falar que já tem engatilhado?
esse ano em especial está sendo um ano de transformação, né? Estou reestruturando totalmente a minha vida, né? Eu vendi o meu espaço, o meu estúdio, né, o Balé do Kart, para focar exclusivamente na companhia e nesses outros trabalhos que envolvem coreografar e esse lado mais artístico. Então, estou fazendo várias parcerias com algumas empresas para captação de recursos, escrevendo vários projetos de lei de incentivo à cultura PROAC CMS, Rouanet, para criar uma estrutura mais estável para essa companhia funcionar, né? E isso em termos, né, materiais. Uhum. E artísticos eu pretendo continuar nessa jornada com o Gaga, né, estudando, porque sempre vem coisa nova, né? Então eu não pretendo abandonar as pontas. Estou com um trabalho muito bacana na São Paulo Escola de Dança, que lá eu não uso pontas. É. E primeira vez que eu tô assim fazendo um trabalho sem usar pontas e tô adorando. Então, não sei também se de repente eu vou fazer isso lá na companhia. Agora eu vou fazer uma curadoria lá também na São Paulo Escola de Dança. Inclusive estou procurando pessoas que pensam assim como a gente sobre balé clássico, né? De fazer dessa forma mais gentil. Então, enfim, acho que é isso que eu estou planejando. Vinícius, eu torço muito por você. Eu acho que você, apesar de você estudar outros coreógrafos, tê-los como referência, você desenvolve um trabalho que é original. Não é sempre que a gente vê um trabalho com a profundidade do seu, né? E assim, isso envolvendo tudo, o que você quer dizer através dos movimentos, a liberdade que você dá para os seus bailarinos ali dentro do espetáculo, a música ao vivo, da maneira como ela, quando a música ao vivo sempre ouve, mas da maneira como você coloca, né? Acho que da iluminação já falei também. Tudo isso me parece um agrupamento de saberes, de conhecimentos no palco ao mesmo tempo. E não é sempre que isso acontece. Então eu desejo muito sucesso para você, eu espero que as companhias do mundo inteiro conheçam o seu trabalho e que você se torne um coreógrafo internacional e que você passe a ser a referência para outros. Parabéns e muito obrigado por você estar aqui no Personas da Dança. Muito obrigado, Wanderson. Que palavras lindas. Então, Imagina. parabéns por esse projeto lindo que você tem no seu canal, de abrir espaço para os artistas, né, de fomentar a dança. E gostei muito de te conhecer. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigado pelo carinho. Imagina. Muito obrigado. E felicidade saber que você é de Minas Gerais também, né? Mineirinho, gente A boa. dança. Querido, muito obrigado, sucesso. Mais uma vez eu lhe desejo. Eu quero agradecer a todo mundo que apareceu por aqui, que comentou, que só assistiu. Muito obrigado. Essa entrevista vai agora para o Personas da Dança no YouTube. Vinícius, um grande abraço para você. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.